Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa busca incansável por respostas, né? Eu costumo dizer que a verdade é sempre uma busca incansável. A verdade, ela é muito relativa ao que você está procurando. Nossa ideia neste canal é, acima de tudo, ter muita seriedade, sem perder o humor, sem perder essa ginga do brasileiro de lidar com assuntos meio que controversos. Mas também não temos medo de errar, não temos medo de acertar, não temos medo de nada. A gente está aqui para isso. O processo de evolução é um processo de experienciamento, né? E acredito que a história da humanidade tenha sido mal contada, manipulada ao longo do tempo, claro, evidente, para esconder questões muito, muito sérias que mexeriam com a dimensão religiosa, científica e política, porque mudaria a geopolítica completa do nosso sistema, da nossa realidade. Quando eu comecei a ter contato com os seres que eles se denominam Sófos, Fós e Teófos, eles usam esse nome para designar uma espécie de classe que eles são. Então, muitas coisas eu escrevi mais ou menos umas 44, 45 cartas. E é muito interessante que o que eles vão mostrando. Por quê? Porque o ser humano ainda não atingiu a consciência cósmica, né? E ainda não... já vai começar dentro de muito pouco tempo a entrar dentro da revelação cósmica que vai vir. A revelação cósmica vai acabar com a Bíblia, vai acabar com... Não. Mas dará uma amplitude e uma dimensão maior. Isso vai. E muito provavelmente as pessoas serão impactadas com isso. Não tem jeito, meu amigo. É melhor a gente assustar o cara agora do que ele pegar um susto depois, né? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, né? Toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos ou divulgue da forma que você quiser. Às vezes, conversando com um amigo, você diz: olha, tem um canal, bicho, no YouTube lá, o cara, ou gnóstico, né? Mas eu sou um exognóstico, tenho grande afinidade com a exoteologia e com a exofilosofia, né? E moro na região norte. Estamos falando aí sobre seres extraterrestres, né? Um tema espinhoso, meu amigo. Porque de um lado tem o ceticismo, de outro lado tem aquela coisa da fantasia, de muita maionese, sabe? De um lado, volto a dizer, há quem diga não existe, isso é ilusão, e tudo que tem aí são anjos demoníacos que estão querendo estar. Tá? Na gnose normal, se diz que até a sétima esfera, tudo é governado por
pelos seres de Yaldabaoth, né, que são os arcontes e que não são seres muito bacanas, não. Tá? Portanto, são seres maléficos, diremos assim. Tá, ok? Mas eu, como um exognóstico, acredito que esses seres não éticos, eles existem, mas eles não são de asinha e nem com chifre, tá? Porque essa é a ilusão que se contou até a Idade Média, né? Ok? No vídeo anterior, a gente viu toda uma análise do aspecto antropológico, filosófico, fisiológico do conceito de extraterrestre, né? Certo? Nós somos tetrápode. E aí eu mostrei a figura de muitos seres não tetrápodes que aparecem na cultura, nas lendas, seja na Amazônia, seja na Grécia, seja na África, seja no Oriente Médio. Ok? Muito bem. Dito isso, eu falei para vocês que aqui na Amazônia existe muita história da encantaria. Como existem histórias contando que seres se transformam, que tem animais que viram seres humanos, e como o caso dos botos, né? E que existem humanos que viram também animais. Então são metamorfos. Tá? E um dos livros que muito interessante é esse aqui, ó, Encantaria Brasileira, tá? Da editora Palas, do Reginaldo Prant. Ok? Ele faz uma pesquisa muito longa sobre esse assunto. Claro que eu não vou aqui falar tudo, mas eu queria fazer uma leitura breve com vocês sobre isso aqui. Ó. Olha o que a lenda, porque quando é taxado, carimbado de lenda ou mito, é para dizer que é mentira. É assim que as pessoas agem. Isso é lenda, isso é mito, pessoal. Isso é que nem a história do lobisomem, do Drácula, da coisa. Isso é mito, isso é lenda, isso não existe. Não tem como um ser humano virar um lobo, né? Sabe que para a Amazônia não vira lobo, vira um ser semelhante a uma espécie de porco. Não seria lobisomem, seria um porcomem. Mas essa história é repetida em muitos lugares, né? Tá? Desde seres como as matintas pereiras, que são seres humanos que saem à noite para simplesmente assobiar, passear pelos campos, e ou estão num estado de sonambulismo profundo, ou alguns dizem sai com o corpo todo, outros dizem que sai a alma, mas há quem diga que são pessoas de corpo mesmo, dadas as histórias que eu já vi de pessoas que encontraram. Né? Então, geralmente esses fenômenos são muito cuidadosamente guardados, porque as pessoas até têm medo de falar sobre isso, porque para não servir de galhofa para os outros, né? As pessoas riem, tu encontrou com você quer, faz piada, admira de ti acreditar em fantasma, né? Acreditar né? Aqui no nossa região é chamada de visagem, né? O que é uma visagem? É um espírito de um ente que morreu ou de um ser que não. Então, gente,
Por trás dessas histórias tem experiências. E às vezes essas experiências ficam gravadas na memória. E as pessoas às vezes não contam, e não contam exatamente por causa que existe um carimbo nessas coisas chamada de mito e lenda. Então, se é mito, é lenda, é mentira. A pessoa criou, fantasiou, né? Tu não viu, rapaz, tu imaginou que tu viu. É igual aquela conversa, né? Quem morre não volta mais. Tal. Verdade? Então, no livro Encantaria Brasileira, Reginaldo Prant, na página 17, ele diz assim: a crença fundamental, observe que eu vou ler. A crença fundamental, tá, da pagelança cabocla reside na figura do encantado. Eu até falei no vídeo anterior sobre isso. Apesar de algumas variações nas crenças de região para região da Amazônia, entre aquelas já estudadas e descritas por antropólogos, folcloristas e outros escritores, a crença nos encantados se refere a seres, aí vem aqui o X da questão. Preste atenção nisso. Se refere a seres que são considerados normalmente invisíveis às pessoas comuns, a pessoas comuns. Que existem pessoas que são capazes de vê-los. Tá? E que habitam no fundo. Olha aqui, preste bem atenção. Eu ainda não concluí a leitura, mas você vai observar um fato aqui. Olha só. Normalmente visível às pessoas comuns e que habitam no fundo. Isto é, numa região abaixo da superfície terrestre, subterrânea e subaquática. Subaquática, conhecida como encante. E daí, a cidade dos encantados, meus amigos, existem cidades. A cidade da Jurema, por exemplo, é uma cidade onde moram os encantados. Assim como os espíritas dizem que existem cidades astrais, e quem assistiu o filme Nosso Lar, viu lá a cidade, que é o nome de uma cidade astral. A Encantaria também tem cidades, e são muitas, são variadas. Quem pratica, por exemplo, o culto da Jurema, né, sabe que algumas pessoas que morrem vão para a cidade do Juremar. E aonde fica isso? Eles dizem que fica embaixo. Tá? Embaixo da terra, na região subterrânea e subaquática. Quer dizer, não é no fundo do mar, não. É abaixo do mar. Conhecidas pelo encante. O que acontece? As pessoas vão para lá e não voltam mais. Lembra do Xambalá? Lembram da história de Ágata? A cidade subterrânea? Que o coronel Birros visitou? Ok? Trataremos aqui basicamente das crenças e práticas da pagelança não indígena, tal como podemos entendê-las e subscrevê-las na região do Salgado. É uma região na Amazônia, tá?
As ideias sobre encantados claramente derivam de lendas e concepções de origem europeia, que ainda hoje persistem no repertório ocidental de histórias, tá, infantis e que tem inspirado várias obras de artes em diversos campos. Bem, eu não vou ler tudo isso aqui, mas eu quero dizer para vocês que, por exemplo, existe aqui a concepção de que determinado rei chamado Sebastião, rei de Portugal, que foi para lutar na região de Alcabir, acho que é isso, me perdoe se eu estiver errado, e lá ele simplesmente desaparece. Então, intitularam de que ele foi encantado, passou para a encantaria, passou para um outro universo. Ok? E ainda hoje se tem essa crença, inclusive ele chega a se manifestar nos terreiros, aonde se canta para ele, inclusive. Rei, rei, rei Sebastião, quem desencanta lençol, põe abaixo o Maranhão. Tá? Então existe sim uma ideia de que a encantaria ficava embaixo, subterrânea, regiões subterrâneas, nas regiões subaquáticas. E não é raro nós encontrarmos pessoas, e eu vi muito isso na minha infância, que contavam histórias de pessoas que mergulhavam em igarapés e passavam 3 dias ou mais do que isso sumidos. E quando voltavam, contavam histórias do tipo: eu mergulhei e quando eu percebi, eu estava numa cidade e me levaram, tá? E eu tive lá, depois mandaram de volta. Geralmente, quando essas pessoas voltam com alguma espécie de dom, né? Que nas regiões mais do interior eles chamam de dão, né? Que é a mesma coisa de dom, só que é um linguajar popular. Ou então pessoas que somem na mata, passam 3 dias, 7 dias sumidas. E quando vem com alguma espécie de dom para curar e dizem que foram levadas para uma cidade e a cidade era assim, descrevem a cidade. Tá? Não é raro isso acontecer. Tá? Então, você pode imaginar bem, seria essas regiões abaixo da terra, abaixo da água, existiriam? Bem, se você pegar o Evangelho, se você pegar a Bíblia, né, que todo mundo gosta, aí você vai lá em Filipenses, você encontra isso aqui, né? Você encontra essa ideia, tá? Encontra essa ideia. Se vocês imaginaram que os judeus acreditavam que existia um lugar chamado Sheol. No Sheol ficavam todos os mortos, era uma região subterrânea, uma espécie de sepultura comum de todos. E lá eles ficavam com uma espécie de transe. Eles não, né? Por isso não se acreditava de que eles pudessem se manifestar em algum momento e tal, porque eles ficavam como se fossem lá. Então, mas se acreditava numa região chamada Sheol, que depois os gregos vão chamar de Hades. Ok? Então, em Filipenses, salvo engano, capítulo 3, eu acho, acredito que seja, né? Ou 2, não. Ele diz assim: por isso mesmo Deus o elevou acima de tudo, ele concedeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos seres que estão no céu,
na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 10. Então isso significa que existem, e se acreditava então que existia uma região chamada Hades, onde habitavam pessoas. E existia ainda um outro lugar chamado Tártaro, que era muito mais profundo. E é por isso que se proclama a ideia de que Jesus, após a morte, foi ao Hades, foi aos lugares inferiores, aos lugares subterrâneos, resgatar aquele pessoal que tinha perecido no período do dilúvio. Tem essa história aí no Novo Testamento. É? Aí você pode perguntar, esse é um lugar físico, Robson? Não sei. Ou é um lugar dimensional? Mas vejam que se você pegar e comparar as histórias, você vai perceber muito isso aí. Tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, gente, a gente tem que ter muito, né? Muita coragem de meter a cara aqui e vir falar algo desse tipo. Vou mostrar aqui. Primeiro eu vou diminuir aqui a minha imagem aqui para ficar melhor, né? Para os meus queridos terem um acesso aqui. Tá? Esse desenho, eu quero dizer para vocês que todo o crédito ao Perdidos em Pensamentos. Eu encontrei, achei interessante colocar aqui no canal, mas os créditos são deles, tá? Que produziram essa figura aqui, que eu considero razoável para o que a gente está abordando. Mas vejam bem, tá? Aqui está a inteligência cósmica universal, que nós podemos chamar de Uno, ou a mônada inicial. Nós não estamos falando do demiurgo, nós estamos falando do Deus verdadeiro, do Pai incógnito. Então ele criou as manifestações intemporais, que aqui são chamadas de atemporais, né? Mas atemporais é diferente de intemporais. Tá? Nós vimos no vídeo anterior, inclusive, isso. Estes seres intemporais seriam as chamadas castas angélicas, né? Serafins, querubins, trono, dominações, virtude, potestade, principado, do tal. O livro de Urântia vai ter um vasto nome de seres, tá? Cenobins, né? Enfim, eles ter uma outra classificação completamente diferente de seres assim. Mas essa inteligência cósmica universal também tem as manifestações temporais. Aí veja só, ele classificou aqui as manifestações temporais, e eu não vou entrar nesse aspecto aqui, porque eu acho que não tem nada a ver, que seriam os santos. E aí santos está se referindo ao pessoal da Igreja Católica. Ou alguns poderiam dizer, não, poderíamos também colocar, em vez dos santos, de colocar a grande fraternidade branca, que é outra crença mística, muito misticismo nisso, cria assim. Agora, quando ele fala de gênios inferiores, olha só, ele está entrando dentro desse campo aqui, ó. Aí ele vai falar aqui, ó, dos elementais inferiores, éticos e não éticos, das deidades malignas, dos gnomos, das fadas, dos duendes, dos sélfides, das salamandras, das ondinas, dos elementais de tronqueira, de lêmures,
diabretes, construtos artificiais e outros elementais inferiores. Esses podem ser éticos ou não éticos, mas eles estão aqui. E eles são temporais, mas não vivem dentro da nossa percepção de realidade. Tá? Aí ele classifica aqui os gênios superiores. Quem são os gênios superiores? As divindades gregas, as divindades romanas, egípcias, sumérias, os orixás, os gamis, todas as divindades, inclusive ele era para ter colocado aqui a divindade hebraica, tá? O deus hebraico está bem aqui dentro desses seres aqui. O deus hebraico não é este ser aqui, tá? Eu não considero, tá? E aí ele vai classificar, mas o que eu estou mais interessado é nessas classificações aqui, ó, tá? Dos gênios superiores e dos gênios inferiores. Por quê? Eu já explico para você, porque quando nós estamos falando de seres extraterrestres, nós temos que entender olhando o vídeo anterior, né? Olhando o vídeo anterior. Porque qual é a concepção que nós estamos tendo? Tá? No vídeo anterior, a gente até abordou aquele aspecto de civilizações superiores que criam civilizações inferiores e habitam diríamos assim, em espaços paralelos. Tá? Espaços paralelos. Compartimentos paralelos. É como se você comprasse uma casa e, de repente, um belo dia você vai olhar aquela casa e descobre que tem uma porta, ou um porão, ou um lugar que você não sabia que existia naquela casa. Ok? Aquele lugar é um lugar paralelo à sua casa. Certo? Quando eu li o trecho do livro A Encantaria Brasileira, e que eles falam exatamente que os seres encantados habitam em regiões subterrâneas e subaquáticas, e a gente viu esse quadro agora, dos gênios superiores e inferiores, você vai ver exatamente que eles são seres, e são exatamente estes seres, gênios superiores e inferiores, que muitas vezes interferem dentro do processo terreno. E aqui eu quero falar mais uma vez. O livro de Urântia vai classificar, chamar de seres intermediários, primários e secundários, seres que foram criados no intervalo entre os, né, lá dentro do processo de criação, e este livro aqui sobre os gênios, olha aqui, ó, os gênios, vai falar, tá, que os djinns ou gênios são criados no intervalo entre a criação dos anjos e a criação dos humanos. Aonde estão, então, estes seres? Nós vimos a ideia desenvolvida da Terra Oca, onde dentro tem habitação de seres de altíssima elevação, nível superior, civilizações morando embaixo da Terra ou dentro da Terra, no espaço subterrâneo da Terra, no espaço subaquático. Né? E com certeza tendo uma tecnologia avançada, porque você imagina que já morar na superfície da Terra, né? Se é que a Terra é esse globo giratório, já é uma dificuldade. Imagina você habitar dentro.
Ok? Então, quem seriam esses deuses? Né? Esses deuses que a Bíblia, que o livro de as tabuletas da Suméria, os gregos e tal, acreditavam. São todos aqueles seres chamados gênios, na classificação de gênios superiores. Porque os gênios inferiores, eles podem ser éticos e não éticos. E aí nós teríamos uma vastidão de seres, pessoal. Ok? Na Amazônia, especificamente, você vai ver que esses seres estão habitando em regiões que o ser humano, quando vai e volta, geralmente volta muito modificado. Gente, são muitas histórias. Eu não vou me deter para falar sobre isso. Mas, dentro da linguagem daquilo que nós possamos chamar de extraterrestre, né, estes seres, e lá dentro dessas terras chamadas de encantaria, estão os mestres, estão os caboclos, estão, né, orixás, etc. Estão, né, principalmente no catimbó da Jurema, uma espécie de prática religiosa, né, existem muitas cidades. Né? Muitas cidades. Eu tenho um livro que uma hora eu vou trazer aqui também para. Não é um livro, é uma apostila em que o fundador da Umbanda Crística, né, e algumas pessoas até perguntaram para mim sobre isso, sobre a questão de Umbanda, eu volto a dizer, eu não tenho nenhuma religião. Eu sou exognóstico e adepto da exoteologia e da exofilosofia, tá? Então, portanto, a minha intenção aqui não é difundir ideia de religião, porque para mim religião é manipulação, seja ela afrodescendente, afro-indígena, católico, evangélico, seja o que for. Para mim sempre haverá manipulações, tá? E se tratando do ser humano, é muito perigoso, porque o ser humano tem uma capacidade imensa de manipular os outros. Manipular fatos, manipular. Se as pessoas têm a coragem de manipular fotos, etc., imagine manipular ideias, conceitos. Tá? Então, a ideia de que o reino da encantaria está nas regiões inferiores da Terra, ou dentro da Terra, bate com as ideias de Agartha, Shambhala, a ideia de Hades, a ideia do Tártaro, a ideia das regiões inferiores, aonde Jesus vai, e aonde o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobre. Agora, como é que o joelho vai se dobrar dos que estão embaixo da terra se não tem vida lá? E se nem joelho, será que os seres que tem lá têm joelho? Então, observem que a crença de existências embaixo da terra ou dentro da terra ou numa cercania ou dimensionalidade que aparentemente seria essa, né? Que eu volto a dizer, a Terra tem uma dimensão chamada, e eu já falei isso para vocês, mas né, deixa eu tentar ver se eu faço de novo aqui. Mas a Terra, isso aqui é uma concepção, gente. Eu não estou obrigando você a acreditar nisso não, tá? Tá? Você pega a Terra, o primeiro aspecto da Terra é a dimensão física, é essa que nós habitamos, tá? É a dimensão física. Eu não sou desenhista, não sou nada disso aqui, tá? Aí existe uma outra área da Terra que seria
eu chamaria aqui de psíquica, tá? Ou moroncial, porque seria uma espécie de espaço semimaterial, tá? E aí existiria uma outra área da Terra que seria um pouco aquilo que a gente diria assim, já astral ou espiritual, tá? Como queiram chamar, mas isso são apenas conceitos, tá, pessoal? Isso é conceito, e conceitos são complicados, porque os conceitos mudam, tá? Então a Terra seria mais ou menos isso. Então, aonde estaria essa região, essas áreas subterrâneas? Poderiam estar nessa dimensão chamada moroncial ou dimensão psíquica da Terra, ok? De onde esses seres vêm. E não seriam apenas uma cidade, não seria apenas Ágata e não seria apenas Shambhala, tá? Mas teriam outras e outras. Tá? Então é preciso que, quando a gente olha o aspecto do tema extraterrestre, a gente tenha essa preocupação. Por quê? Porque, vamos lá, esses gênios superiores, divindades gregas, divindades romanas, egípcias, divindades sumérias, as divindades africanas, que ele botou aqui orixá, mas, né, e tem muitas, as divindades hebreias, tá? Deveria estar aqui, não sei por que não se colocou, ou porque se acredita que o Deus hebreu é o Deus criador de tudo, e eu considero o Deus hebreu um extraterrestre, tá? Aqui esses são os tais gênios superiores, e aqui os gênios inferiores, que são os gnomos, as fadas, que todo mundo conhece, tá? Que tem N histórias e tudo mais. Eu confesso que não quero entrar nesses detalhes, né? Mas que é um ponto de vista que a gente tem que respeitar, ok? Mas vamos lá. Ó, no site Olhar Digital, e aí eu quero que observe bem, tá? Tá no Olhar Digital, foi publicado no dia 27/12/2021, às 17 horas e 12 minutos, atualizado e tal, tá aqui tudo, tá? Alienígenas e a fé. Olha o tema. Tá? NASA recruta teólogos para saber como as religiões podem reagir a um encontro dos seres do espaço. Isso aqui não é mentira. Mas isso daqui não é de agora. Tá? A NASA já vem recrutando pastores, padres, etc., para trabalhar dentro de um campo da exoteologia que prepare os seres humanos para esse encontro. Lembrando que os seres extraterrestres não podem ser tidos como seres, digamos assim, apesar de alguns deles serem tetrápodes, igual nós, terem 2 braços e 2 pernas, alguns não são. Tá? E também, como os seres humanos, eles têm uma diferença dos humanos, que eles não detêm o chamado espírito ou centelha ou filamento divino dentro deles, como os seres humanos têm. Por quê? Porque no nosso desenvolvimento genético, tá? Na hora em que fizeram a nossa modificação genética, tá? Que os seres criaram, que a Bíblia chama de Elohim, os sumérios chamam de Anunnaki, etc. E tal,
Aconteceu que houve ali uma introdução de um elemento que eu chamo, para não deixar essa mistificação, porque é terrível a mistificação, né? Mas um elemento tecnológico que é uma espécie do que nós chamamos de espírito. Tá? Que isso aí é um conceito muito pobre, mas vamos deixá-lo aí. Que é um elemento altamente tecnológico. E é esse elemento tecnológico que dá uma chamada carga de sobrevida ao humano. E os extraterrestres, eles não têm este elemento. Por isso que alguns seres, eles não emitem sorriso, não emitem. Eles têm um corpo eletroquímico, bioeletroquímico, ou biofísico eletroquímico, como queiram chamar, de modo que eles estão em busca de respostas tanto quanto nós. E olha, gente, eles estão também querendo respostas a respeito da vida, da existência. E talvez o grande elo dessa ligação entre, eu não estou dizendo que estou dizendo que talvez o grande elo dessa ligação seja realmente a figura do Cristo, né? De alguma forma, né? E os escritos gnósticos falam muito de que enquanto Jesus, depois de ressuscitado, né, ele foi visitar vários povos, várias que ele chamou de raça santa, né? Ele foi visitar, ele teve presente em vários lugares com muitos povos diferentes, inclusive seres que é pobre a gente chamar a gente de seres humanos, porque existem outros humanos que não têm a nossa, não é esteticamente parecido, tá? Mas essa ideia que eu estou querendo passar para vocês. Né? A nossa evolução como espécie dentro de um espaço de 1 milhão de anos. Coloque a nossa realidade do universo Terra dentro de 1 milhão de anos. Extrapolar além desse limite aí é devaneio. Tá? De alguma forma, em algum momento, como em uma grande árvore, houveram vários galhos e ramificações, né, biológicas dos seres. E nós humanos somos apenas uma desses galhos. Nós não somos a árvore toda. Ok? E que existem irmãos nossos que são da mesma árvore, mas que são galhos diferentes de nós. Mas que de alguma forma foram separados de nós por algum momento. Em algum instante da história, houve uma interferência, né, biológica que nos fez chegar ao estágio que nós estamos hoje. E é isso que as tábuas da Suméria relatam, e é isso que a Bíblia relata, com um linguajar religioso, porque é evidente que o
o antropos do passado, se visse alguém chegando de paraquedas, iria adorá-lo como um deus, porque imagina você, um cara chegando de paraquedas, você já imaginou isso, né? Imagina eles vendo uma carruagem, uma nave, um objeto, sei lá, chegando na região e pousando. Eles tiveram aqueles seres como deuses. Apesar de que esses seres nada mais são do que produtos da mesma natureza nossa, e essa interferência no nosso processo de DNA, nossa clonagem, esse processo do salto que se deu do homem de Neandertal para o Homo sapiens sapiens, o salto é muito grande e em pouco tempo. Então, eles não conseguem encontrar o elo disso aí. E talvez o elo disso aí esteja exatamente em uma mesclagem entre a raça humana e uma outra raça, tá, que se mesclou e gerou o Homo sapiens sapiens. Né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque nós não estamos falando dos terrestres, estamos falando do extraterrestres. Okay? Né? Então, por exemplo, aí isso aqui está acontecendo já há muito tempo. Né? Há muito tempo. Então, eu vou passar aqui, não sei se eu vou encontrar algum outro slide, mas olha, eu já mostrei isso e eu quero... O que é que isso tem a ver com extraterrestre? Tem muito a ver. Porque nós vamos vendo que a mentira, às vezes, ela é assim. Se conta uma mentira, para justificar aquela mentira, tem que contar uma outra. Aí vai se contando uma mentira atrás da outra para tentar abafar aquela lá e criar um outro argumento, porque senão não dá. É como uma criança que ao contar uma mentira para o papai e para a mamãe, dizem, né, depois tem que contar outra e outra, né, mas diz aqui, ó, cientistas descobrem uma parede de hidrogênio no limite do nosso sistema solar. Uma parede de hidrogênio, mas eu já falei para vocês em outro vídeo aí, que eles falaram que eles encontraram uma parede. Depois encontraram a borda da Via Láctea. Então, gente, ou eles estão falando para nós, vocês são muito burros, ou, me permitam ser sincero, a coisa não é tão grande quanto eles dizem para nós que é. E as distâncias também não são. De alguma forma eles estão mentindo. Isso aí é inegável, pessoal. Aí você vai dizer, mas, Robson, são muitos cientistas, como é que um pode estar mentindo em comparação com o outro? Gente, existe uma coisa no mundo que se chama dinheiro. Você gosta e eu gosto de dinheiro. E não há algo que corrompa mais o homem que o poder do dinheiro. Por causa do dinheiro, as pessoas são capazes de dizer que Marte fica bem aqui logo. E eu não duvido que Marte fique bem aqui logo. Porque eles ficam inventando distâncias. Tá? Botaram agora um binóculo agora que é o melhor do mundo, está tirando foto de tudo quanto é coisa, aquilo mais parece, quando você olha aquelas fotos e compara com o fundo do mar, mais parece que está debaixo d'água, sabe? Ou então que você está filmando um cérebro, com aqueles choques, né, das células elétricas do cérebro e tudo mais. Então você observa que tem algumas anomalias que não estão sendo ditas, tá?
E essa aqui é uma delas. Foi pelo. Isso aqui foi postado, eu me esqueci de pegar o local, tá, gente? Me desculpe, mas é só procurar aí: cientistas descobrem uma parede de hidrogênio no limite do nosso sistema solar. Muito bem. Bora ver se tem mais alguma informação aqui. Olha, BBC News. A misteriosa nuvem de gelo que envolve o sistema solar. Vejam. Eu não sei se você pode estar perguntando, mas Robson, o que é que isso tem a ver com ET, com extraterrestre? Tem tudo a ver, meu querido, tem tudo a ver. Porque à medida que as pessoas foram mentindo ao longo dos séculos, mentiram sobre a nossa origem, tá? Mentiram sobre a nossa evolução, mentiram sobre a religião. Isso tudo é uma. Gente, é terrível a gente dizer isso aqui, porque isso aqui parece irracional. E eu sou um cara muito da razão. Eu sou emotivo também, claro, mas pelo amor de Deus, essa história está mal contada há muito tempo. E vocês acham mesmo que do dia para a noite eles vão querer se desfazer disso aí? Porque a hora que se aparecer a verdade, esses impérios vão cair. Vai cair Estados Unidos, vai cair Rússia, vai cair Vaticano, vai cair, sabe, as grandes religiões, vai cair. Todo esse povo vai cair tudo, cara. É um negócio de louco, mas essa é a grande X da questão. A questão é: estamos preparados para fazer essa mudança? Já está sendo feitas alterações no nosso DNA há muito tempo. Não é de agora, não. Esse povo fica falando de a vacina alterou. Gente, a gente vem desde não sei de. Bota aí milhões de anos aí, nós vamos vendo. Estamos vindo aí sendo modificado geneticamente. E a humanidade vem sendo testada para isso. Nós somos um laboratório de teste. Eu até falei num vídeo aí, entendeu? Nós somos um laboratório onde a civilização que nos fez, e veja bem, a civilização que vem muito próxima do Homo sapiens, Homo sapiens, sabe? É a Suméria. E os pesquisadores dizem que a Suméria surge do nada, ninguém sabe de onde se originaram e pá, entendeu? O que é que estão tentando nos esconder? Na verdade, não é tentando, não. O que é que estão escondendo de verdade? Eu estou aqui por uma razão e motivo. Você vai olhar para mim, eu estou sorrindo, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei porque eu estou na Terra. Não, eu não sou um extraterrestre. Não no sentido de extraterrestre nessa concepção ridícula que se tem por aí. Mas a maioria de nós, não viemos, não somos mero acaso aqui. Não foi o papai e a mamãe que fizeram o nheco-nheco e produziram a gente do tal. Né? Nós não somos seres puramente biológicos.
Nós temos um equipamento biológico que funciona porque tem uma bateria aí fazendo isso funcionar. Mas muitos de nós estamos aqui porque viemos de outro lugar. Outra outra reportagem aqui. Eu estou soltando reportagem aqui porque NASA detectou o vasto, brilhante muro de hidrogênio, tá? Na borda do nosso sistema solar. Na borda. Parede, borda, tá? Aí depois, quando os caras vêm falar de borda de terra, aí todo mundo pega feio. Mas porra, como é que tu sabe que é uma borda? Diabo é isso? Como é que o sistema solar tem uma borda? O que é a borda de um vestido? A beira. A borda é a beira. Ou não? Né? Muito bem. Sigamos. Tá aqui. Ciência Espaço. Ó, outra notícia. Eu gosto disso aqui. Ó. Sistema solar está coberto por uma parede de plasma gigante. Olha, agora, veja que o tema, pessoal, Ciência e Espaço. Veja, isso aqui foi publicado em 2019. Sistema solar está coberto por uma parede de plasma gigante. O que é plasma? O plasma, gente, é o quarto estágio da matéria. Né? Então, o plasma é algo quente. Como é que ora tem um negócio de hidrogênio? Ora está coberto por uma parede de plasma gigante. Ora, vejam que eles vão falando uma coisa aqui, uma coisa acolá, outra coisa ali, outra coisa acolá, e criam uma confusão mental nas pessoas. Primeiro eles falam que tem uma parede de hidrogênio, agora tem a coisa está coberta de plasma. Eu não entendo, eu não sou geofísico. Estou fazendo aqui conjecturas. Se você for geofísico, explique. Como é que parede de hidrogênio, tá? Borda do sistema solar, agora plasma gigante que cobre todo o sistema solar. Né? Se você for geofísico e quiser explicar, você pode fazer um comentário aí no canal que eu divulgo aqui. Questão de dizer o que é que você tem como explicar esse horror de informações. Tá? Ó, sonda espacial detecta a parede de hidrogênio nos limites do sistema solar. Nos limites do sistema solar. Então vá vendo aí que isso aqui está no Curioso, Mega Curioso. 17 de agosto de 2018. Tá? Por Alan França. Isso aqui foi publicado. Né? Então, segura aí na cadeira, porque o negócio é sério. Tá? Bem, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é um amigo meu. Tá. Daqui nós voltamos. Isso aqui é um amigo meu. Desculpa aparecer a foto aí, porque eu estou fazendo aqui. Tá? Amigo amazônico, né, da Amazônia. Então, todas essas notícias aqui, gente, tudo isso aqui, ó, tudo que você viu até agora, tá? É o que eles estão dizendo sempre para nós. Tá? E a gente vem recebendo essas mentiras, tá?
e vem bebendo desse líquido. E é claro que em algum momento, gente, as pessoas vão se assustar com o que vão ver. E por isso que a NASA está preocupada em juntar gente para teólogo e tudo, porque é claro que as pessoas vão entrar em choque. Não é que você imagina que as pessoas vão acordar. Não é que as pessoas vão lidar com a ideia de que em algum lugar, seja dentro do espaço físico da Terra, ou dentro do espaço moroncial da Terra, ou dentro do espaço espiritual da Terra, ou dentro, seja lá do que você queira chamar, existem outros seres que são da mesma árvore, são galhos diferentes. Imagina, né? Imagina que, deixa eu ver se aqui está aqui, né? Imagina se esses seres aqui, ó, tá? Estão na busca desenfreada por saber a mesma coisa que eu quero, você quer saber. Tá? Certo? Tá? E tem um negócio aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Esses seres aqui, se aparecer aqui na Terra, você já sabe, né? Olha só. Se prepare, porque a pessoa de chegarem aqui na Terra e aparecerem para vocês, Deus é prazer, meu irmão. Nós somos da mesma origem. Porque olhe para essa figura aqui e eles não são muito diferentes dos humanos. É? Aí você imagina, né? Eu quero pegar outra figura aqui, que é... Ou você imagina que de repente, né, aconteça de aparecer uma figura que nem essa aqui, né? Muito parecida com o humano. Tá? Muito parecida com o humano. Você com certeza se assustaria, né? Com certeza se assustaria. Eu não, por isso que eu me tornei exognóstico, porque eu acredito que em algum momento nós iremos descobrir toda a verdade a respeito da nossa existência, tá? E nós vamos saber da onde nós viemos, tá? Então eu quero dizer para você isso. Seja do ponto de vista do que a gente entende por extraterrestre, que eu acho que nós temos que estudar bastante, porque eu acredito que a maioria desses seres não são de fora, não são de outra galáxia, não são de outra, sei o quê. Não, eu acredito que eles são seres daqui mesmo, do universo Terra, sejam seres multidimensionais, mas as histórias que contam da encantaria tem muito coisa parecida com o que esse livro vai contar a respeito, e eu vou no próximo vídeo falar sobre ele, tá? E muita coisa a ver com o que esse livro fala também a respeito, tá? Não estou fazendo propaganda dos livros, estou apenas dizendo para vocês que essa minha busca tem sido a busca da minha vida. Eu estou hoje difundindo essa ideia da exognose, baseada nos documentos de Nag Hammadi, mas dando um olhar não mais místico nem misticista,
mas dando um olhar no sentido de que ali está narrado o que está narrado na Bíblia, o que está narrado nas tábuas da Suméria, nos contando da existência de outros seres. Alguns éticos, outros nem tanto. Tá? Eu quero agradecer a você que ficou comigo. Tá? Já está tocando o telefone aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço.